Irmãos, aqueles que nos visitam sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus possa falar ao seu coração nessa noite através da palavra de Deus. Nós vamos falar sobre graça. Quando nós ouvimos a palavra graça na Bíblia, é o significado de favor imerecido. Deus nos dá sem merecermos. A graça que nos alcançou. A graça de Deus que chegou até nós. Deus estendendo a sua mão. Nesse plano eterno de Deus, na história da redenção, foi por causa da graça de Deus, do seu amor, a sua graça, que chegou até nós. A graça de Deus, quando nós olhamos para a história da humanidade, nós vemos a graça de Deus. Desde a criação, quando Deus cria Adão e Eva, logo em seguida eles pecam, chamado pecado original. E Deus ele vem renovando essa graça com o ser humano, porque ele tinha um plano final, ele tem um plano, sempre teve um plano. Plano A, que é a história da redenção. De quem? Da sua igreja. Nunca teve plano B. Deus ele vem renovando, porque tinha uma promessa no Antigo Testamento que nasceria um menino. No Novo Testamento, o cumprimento dessa promessa chega até nós. Isso é graça, graça de Deus, por nós estarmos hoje aqui. E a graça de Deus, ela nos liberta. De quê, pastor? Da escravidão do pecado. A graça de Deus, ela chega até nós e ela nos dá renovo espiritual para nós conseguirmos continuar com o dia de amanhã. Renovo espiritual. A graça de Deus, ela nos traz alegria em meio à tristeza, porque nós sabemos onde era que nós estávamos e onde nós estamos hoje, apesar das tribulações, apesar do dia de amanhã. Por isso nós estamos aqui pela graça de Deus, é favor imerecido. Como é que eu sei que essa graça me alcançou? O primeiro motivo e a primeira razão que nós olhamos é quando nós reconhecemos que nós necessitamos de um Salvador. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo e nós observamos e dizemos para nós mesmos: eu não merecia, mas Deus fez isso pela sua graça. Por isso eu estou hoje aqui, por isso eu estou respirando, apesar de tantos problemas, apesar de tantas dificuldades. Pela sua graça, as suas misericórdias, Ele vem renovando. A gente vê uma tragédia logo no início, na história da criação. Um irmão mata outro irmão, mas Deus é bondoso. Caim mata Abel, mas Deus é bondoso. Deus dá outro filho a Eva, que era Sete, para ele renovar a sua graça, para que o plano de Deus se concretizasse na história da sua igreja, na história do seu povo. Quando eu falo da igreja, eu falo da igreja invisível, da igreja espalhada nos quatro cantos da terra. E depois disso nós vemos um dilúvio, onde a raça humana praticamente é extinta. Mas Deus, pela sua graça, pelas suas misericórdias, renova novamente o homem chamado Noé. E a história se repete novamente com Abraão. E em seguida nós vemos a história do rei Davi, e Deus sempre renovando a sua graça, renovando esse plano eterno na história da redenção. E a primeira coisa que nós olhamos é, como eu disse, eu reconheço que eu preciso de um Salvador. Meus irmãos, Jesus, Ele só é o nosso Salvador se Ele for Senhor das nossas vidas. Se Jesus não for Senhor das nossas vidas, da nossa história, Ele não pode ser o nosso Salvador. Como é que Ele é o meu Salvador e eu não me submeto ao senhorio de Cristo? Se Cristo não for Senhor da sua vida, Ele não pode ser seu Salvador. Mais de 365 vezes tem o nome Senhor na Bíblia, e só 20 e poucas vezes Salvador. Para Jesus ser o seu Salvador, Ele tem que ser o seu Senhor. E como é que eu alcanço isso? Graça. Graça, favor imerecido.
graça de Deus, nesse plano eterno, na história da redenção. Eu quero que você abra a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, e nós vamos ver a graça de Deus, no plano eterno, na história da redenção. Romanos 3, nós vamos ler do 25 até o 31. Até o 31, do 25 ao 31. Essa carta é uma carta missionária, só para antecipar. O alvo de Paulo era pregar o Evangelho. Qual a missão da igreja? Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Glorifica a Deus e prega o Evangelho. Se abastece na igreja para sair, para pregar o Evangelho. Esse é o foco, porque tem que ter um fim. Então eu me preparo para o dia a dia, e lá onde eu estou eu glorifico a Deus, fazendo missão. Fazendo missão. Vamos ler do 25, e vamos ver algumas declarações da graça de Deus na história da redenção, algumas declarações do apóstolo Paulo. Eu vou ler os ímpares e gostaria que a amada igreja lesse os pares. Romanos 3, do 25 até o 31. A palavra de Deus diz assim: a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Onde fica então o orgulho? Pergunta. Foi totalmente excluído por meio da lei. A lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Ou seria Deus apenas de judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Curve sua cabeça novamente. Vamos orar por iluminação e compreensão da palavra de Deus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, pela tua palavra. Te louvamos pela tua graça, ó Deus, irresistível, que chegou até nós. A tua mão estendida pela vida da tua igreja, que se estenda, ó Deus, por aqueles que nos visitam nessa noite também. Que o Senhor possa nos iluminar, ó Deus, para que possamos compreender a tua palavra nessa noite. Que nós possamos, ó Deus, estar nesse momento com os corações quebrantados e contritos para ouvir o que vem do Senhor, o que vem do alto, o que vem do céu. Fala aos corações daqueles que nos visitam com a palavra de salvação. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus. Algumas declarações do apóstolo São Paulo sobre a graça de Deus, a graça que nos alcançou, sobre o plano eterno de Deus na história da redenção. Deixe sua Bíblia aberta, para a gente tirar algumas declarações do apóstolo São Paulo, sobre esses meios de graça que chegou até nós. E isso não vem de nós, é dom de Deus, é uma obra pura de Deus, do começo ao fim, nessa história. A primeira coisa que o apóstolo Paulo fala aqui é que, em propiciação, versículo 25, olha o que ele diz, logo no começo: a quem Deus apresentou como propiciação. Deus apresentou Jesus Cristo como propiciação. Antes de nós chegarmos até aqui, Paulo vinha falando da justificação pela fé, que é o maior meio de graça que a igreja tem. Essa é a nossa confissão de fé. A confissão de fé da igreja, que fomos salvos pela graça mediante a fé. Até o capítulo 3, Paulo tinha falado sobre isso. Não vem de nós, é dom de Deus, é um presente de Deus dado. E ele fala de alguns outros meios de graça. Ele vai falar da palavra propiciação. Ele vai dizer que Deus apresentou Jesus como propiciação.
No plano eterno de Deus, na história da humanidade, Deus planejou apresentar Jesus Cristo na cruz do Calvário, para que todos pudessem ver, para que todos pudessem saber. Loucura para os que se perdem, porque vendo Deus de Deus, aquele que se fez homem, mas primeiro Deus, coeterno, coigual, vir e apresentar seu Filho como propiciação, entregar seu Filho por nós. Deus propôs apresentar como oferta diante de nós Jesus Cristo. Esse é o plano de Deus. Deus apresentou, Deus ofereceu publicamente Jesus Cristo. Para quê, pastor? Para morrer por você, para morrer por amor. Ele deu a sua vida por você. Agora todos podem ver, todos podem saber que o Deus justo castiga pecado no seu próprio Filho. Ele manda, ele imputa, amputar não, tirar a mão, mas imputar. Ele coloca todos os nossos pecados sobre Cristo e aplica a justiça de Cristo em nós, justificados. Mas Deus, ele está trabalhando. Ele diz que ele fala da palavra propiciação. Tem pessoas que pensam que Deus só é amor em algumas igrejas, mas a palavra propiciação, o nome em si é apaziguar, abrandar. Abrandar o quê? A ira de Deus. Deus é um Deus irado contra o pecado, mas que dá graça, estende sua mão até o pecador e chama e traz pelo braço. Então Jesus, ele aplacou a ira de Deus. A palavra propiciação é muito conhecida, principalmente no Antigo Testamento. Era onde ficava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era uma tábua de ferro, onde ficavam os querubins, 1,5 metro por 60 de comprimento, 1,5 metro de comprimento, 60 de largura. Os dois querubins ficavam ligados uns aos outros. Dentro da arca ficava o quê? O maná, a vara de Arão e as 2 tábuas dos 10 mandamentos. E o sacerdote vinha e fazia expiação pelos pecados, para apaziguar a ira de Deus. Deus é um Deus que é amor, mas existia um dia que era o dia da expiação. Mas qual a propiciação perfeita? O sangue de Jesus na cruz do Calvário, para a remissão dos nossos pecados. Cristo aplacou completamente a ira de Deus, apaziguou a ira de Deus. Aplacar a sua ira, ele removeu sobre nós a culpa do pecado naquele dia que ele foi levado ao madeiro, que ele foi exposto publicamente. Muitos zombaram dele, as autoridades levaram a ele pensando que iam matar, fizeram propiciação. Por isso o sangue de Jesus, ele é perfeito. Nós estamos estudando Hebreus na quarta-feira. O sacrifício de Cristo foi único. Todo ano o sacerdote tinha que fazer propiciação. Cristo morreu uma só vez pelos nossos pecados, uma vez por completo, para remir, para pagar. Seu sangue foi derramado até a última gota, por amor a você. Por isso que você está hoje aqui. O sangue do Cordeiro de Deus é perfeito para salvar você. É dessa maneira que nós estamos aqui hoje. É dessa maneira que um Deus justo traz pecadores como eu para estar aqui hoje, falando do seu amor, falando das suas misericórdias e falando da sua graça. A segunda declaração de Paulo sobre os meios de graça que ele fala é: como nós recebemos a redenção? Como é que nós vamos ser remidos completamente? Como é que eu e você somos remidos? Olha o que ele diz na parte B do versículo 25. E apresentou Jesus como propiciação, aplacou a ira de Deus, ou com o seu sangue. O sangue de Jesus tinha que ser derramado. Aí ele diz: mediante a fé. Como é que eu sou salvo? Pela fé. Nós somos remidos pela fé. Esse é o maior meio de graça. O meio é a fé.
Quando é que eu sou salvo? Quando eu creio que Jesus Cristo é Senhor da minha vida. Quando eu creio na obra completa de Cristo. A pergunta é: que nós fazemos uns para os outros? Cristo morreu há mais de 2000 anos atrás. Como é que eu recebo a redenção? Como é que eu recebo o perdão completo? Pela fé. É pela fé. Sempre foi pela fé. Abraão é o pai da fé. A Abraão foi imputado a justiça de Cristo porque ele creu que Jesus Cristo vinha. É pela fé, não é por obras, mas por fé. Fé, aqui, nessa parte aqui, fé é dom de Deus. Não é a minha fé, mas é a fé que Deus nos dá. A fé é um presente, é uma dádiva que Deus nos dá. Fé é a mão que se estende para salvar o pecador que está perdido. E você recebe essa fé, que é um presente de Deus, dado por nós. É uma dádiva, é um presente, é um dom. Mas o ser humano não faz nada, claro que faz. A primeira vez que o apóstolo Pedro pregou, 3.000 pessoas foram convertidas de uma só vez. Já pensou? Jesus passou 3 anos, começou com 12, 70, no final 500, 120 no derramamento do Espírito Santo. E depois, 500. A primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converteram. Qual o papel do homem nisso tudo? Eles perguntaram a Pedro: o que é que nós precisamos fazer para ser salvo? E Pedro diz: arrependam-se e creiam no Evangelho da salvação. É isso. O Evangelho é simples. O Evangelho é claro. O Evangelho é puro e simples. Só precisamos fazer isso. Meus irmãos, nós estamos passando por dias difíceis, mas Deus está provando a sua igreja para poder aprová-la. Provando para aprová-la. Nós estamos passando no teste de Deus dia a dia. Ele tem um plano soberano. Por isso a fé genuína bíblica consiste em você abraçar, em você receber, em você não abandonar, em você perseverar até a morte. Essa é a fé genuína. Você tem que abraçar o dom que Deus está lhe dando, pela graça. Você tem que confiar nessa verdade como absoluto. A terceira declaração do apóstolo São Paulo sobre esse plano eterno de Deus na história da salvação vai falar que Deus é tolerante, vai falar da paciência de Deus. Ele ainda é um Deus longânimo, é um Deus paciente. O final do versículo 25: no seu sangue, mediante a fé, temos que crer. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impune anteriormente os pecados cometidos. Aqui, quando ele diz que a tolerância dele com os pecados, não é que Deus não vai mandar ninguém antes de Adão para o inferno. Não é isso que a Bíblia diz. Porque tem os unicistas, que dizem: não, todo mundo vai para o céu, eu vou viver de todo jeito. Os pecados ficaram impunes no passado. Aí pega esse texto, distorce o texto, sem contexto, para dizer: eu vou viver do jeito que eu quero. Os pecados não foram impunes. O que Deus está dizendo é só isso. É simples a tradução. O que Deus está dizendo o que o apóstolo Paulo está dizendo Deus não entregou a raça humana ao que eles mereciam, ao que eu merecia, o que era que o pastor Marcos merecia, o inferno. Deus não nos entregou à condenação. Ele ainda tem tolerância, paciência. Estamos vivendo no tempo da longanimidade de Deus. Essa é a declaração do apóstolo São Paulo. Paciência com a sua igreja, tolerância com a sua igreja, para que a igreja não seja uma igreja que seja uma igreja idólatra, ou egolatria, ou pastolatria. A conversa é que muitos não virão mais para a igreja, porque o pastor Hélio saiu. Que Deus tenha de misericórdia desses irmãos, porque eles não entenderam o Evangelho da salvação. É pela graça mediante a fé, não é o que homens fazem,
mas o que Deus fez por nós na cruz do Calvário. E Ele ainda está dando o quê? Uma oportunidade. A época da tolerância de Deus. Deus está sendo tolerante com o homem. Por isso o processo de salvação no Antigo Testamento é a mesma coisa. Como era que o pessoal do Antigo Testamento era salvo? Pela fé. Em que, pastor? A fé na vinda do Messias. E no Novo Testamento, pela fé. O Messias já veio. O que é que nós temos que fazer agora? Perseverar. Não mudou nada. Não mudou nada. A quarta declaração de Paulo está no versículo 26. Declaração dos meios de graça. Declaração da graça que nos alcançou. Desse plano eterno na história da redenção. Por que você está hoje aqui nessa noite? Ele vai mostrar aqui nessa palavra. Porque Ele é o justo e o justificador. Além de ser justo, santo, puro, sem mácula, sem pecado, Ele é o justificador. É Ele que imputa a justiça de Cristo em você. E Ele não vê mais o teu pecado. Ele vê Cristo em você, Cristo em você, Cristo em você. Por isso você tem que olhar para Cristo, não para homens. Todo aquele que olhou para homens cai. Todos aqueles que olharam para homens caíram. Olha o que é que ele disse, o justo e o justificador, versículo 26. Versículo 26. Versículo 26, ele diz assim: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador. A obra é Ele que começa e a obra é Ele que termina. Quando você estiver passando por momentos difíceis, olhe para o justo e olhe para o justificador. Olhe para a cruz de Cristo. A sua esperança está na cruz de Cristo. Não no que os homens fazem, mas no que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Nunca foi por homens, senão teríamos sobrevivido 51 anos. Como nós vamos sobreviver até a volta do Senhor? Porque nós estamos alicerçados em Cristo, não em que os homens fez por nós, mas em Cristo. Porque Cristo, Deus e Cristo e o Espírito Santo, que são Deus, é Deus, um só Deus, é o justo e justificador, aquele que justifica. Olhe para a cruz, tome a justiça de Cristo na hora das dificuldades, na hora da depressão, na hora da doença. Olhe para Cristo, olhe para o que o Cristo fez por você. O crédito de Cristo veio para você, o amor de Cristo está em você, o seu mérito, o mérito de Cristo na cruz do Calvário. Não olhe para as circunstâncias, mas para Cristo. Pastor, por que tudo isso até agora? Porque Deus tinha um plano eterno na vida da sua igreja, na vida do seu povo. Da promessa ao nascimento, a promessa do Messias, o nascimento do Messias, o nascimento do Senhor, do Rei dos Reis, aquele que viria em glória, poder e majestade, que veio para os seus não receberam, que está com a mão estendida, e muitos estão dizendo não, mas se arrependerão naquele grande dia. Mas ainda estamos vivendo no tempo da oportunidade, no tempo da tolerância de Deus. Deus foi abandonado, ferido, foi levado à cruz sem culpa nenhuma, foi estendido naquela cruz, levantado naquele madeiro maldito, no meio de dois ladrões, sem culpa, sem pecado, puro, limpo e santo, o único, levado à cruz, cuspido, levou bofetadas, foi chicoteado, foi estendido naquela cruz, os pregos perfuraram suas mãos, cada gota de sangue foi derramada por você. Passou 3 dias no ventre da terra por você, mas ressuscitou vitoriosamente. E Ele vive e está no meio da sua igreja. Louvado seja o nome de Deus. Ascendeu aos céus, está à destra de Deus Pai, intercede por você. É isso, igreja do Senhor. Nós não podemos retroagir, voltar atrás.
Ele é o dono da igreja, Ele é o Senhor da igreja. Por isso Ele é o justo e o justificador. O justo e o justificador. E Ele vem no versículo 27 e chama toda a igreja para colocar a igreja no seu local, no seu lugar. É uma pergunta que Ele faz à igreja, perguntando à sua igreja, dizendo: igreja, onde fica o orgulho? Depois de tudo isso, propiciação apaziguou a ira de Deus, derramou até a sua última gota de sangue. É o justo e o justificador, veio em glória, poder e majestade, nos substituiu, nos tornou justos diante de Deus. Aí Paulo pergunta no versículo 27, onde fica então o orgulho? Onde fica o orgulho do ser humano? Onde fica o orgulho? À luz desse plano todinho, aonde fica o orgulho do ser humano? Aonde fica a vaidade do ser humano? Aonde fica a soberba do ser humano? E Paulo responde a sua pergunta. Aonde fica o orgulho? Ele diz: foi totalmente excluído. Foi totalmente excluído. Aí ele diz: pelas obras da lei? Não, mas pelas obras da lei da fé. Foi pelo que Cristo fez por nós. O orgulho só é excluído do meio do povo de Deus quando cremos verdadeiramente em Cristo. Ele nos limpa por completo. Para quê, pastor? Para servir, para ser servos, para exercitarmos os nossos dons dentro da igreja do Senhor, para edificar essa igreja e alicerçar ela em Cristo, para que nós não olhemos para o lado, para o outro, mas para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus Cristo nosso Senhor. Não foi por as obras da lei, mas por fé. A palavra de Deus vai dizer que Deus abate os orgulhosos, mas exalta os humildes. Nós seremos exaltados, os humilhados serão exaltados. Por isso nós temos que viver com a cara no pó, diante de Deus, dependentes de Deus, dia após dia, desse Deus todo-poderoso, que estende a sua mão pela graça e nos alcança. Não há lugar para o orgulhoso. Na história da humanidade não há. Os reinos todos foram abalados, todos foram destruídos. Os impérios, os Césares, todos foram abatidos. Aqueles que perseguem a igreja do Senhor serão abatidos, e os humilhados serão exaltados para a glória de Deus. Por isso a igreja continua sendo humilde de coração, amando uns aos outros, dando suporte uns aos outros nas necessidades. Nesse sistema de salvação, do começo ao fim, é uma obra de Cristo na cruz do Calvário. Deus enviou seu Filho, aceitou o sacrifício perfeito, ressuscitou seu Filho, Ele fez tudo. O que é que nós temos que fazer, pastor? Continuar, perseverar, nos manter firmes no Senhor. É Ele que vai nos glorificar naquele grande dia. A obra de Jesus é completa, sem falhas. Por isso nós temos que continuar firmados. Ele continua falando desse plano eterno de salvação no versículo 28, falando que o homem é justificado somente pela fé, não é por obras da lei. Olha o que ele diz no versículo 28. Concluímos, pois, que o ser humano, o homem e a mulher, é justificado por fé, independente das obras da lei. É pelo que Cristo fez por nós. Por isso nós temos que crer. É mediante a fé. Então, meus irmãos, eu gosto de repetir isso. Não é pelo que eu faço, não é pelo que eu fiz, não é pelo que eu sou, não é pelo que eu tenho e não é pelo que eu vou fazer, mas pelo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Somente pela fé. É pela fé em Cristo Jesus. É pela fé em Cristo Jesus. Às vezes as pessoas perguntam: pastor, e as outras religiões?
O problema delas é porque elas tiram ou acrescentam alguma coisa. Elas tiram ou acrescentam alguma coisa. A igreja de Roma, isso é mais obras, mais intercessão dos santos, mediação de Maria, mais sacramentos. E nós que somos crentes dizemos, somente Cristo. Somente Cristo. Nós não precisamos de nada. O que nós precisamos é crer. Nós não precisamos ver. O que nós precisamos é crer. Nós não precisamos de sacramentos, porque Ele é o sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Foi Ele que fez o sacrifício perfeito. A questão é os acréscimos. Se você for lá e perguntar a eles, ele diz: nós acreditamos na justificação pela fé, mas nós acreditamos na fé, mais em Maria, mais na mediação dos santos, mais nos sacramentos. E isso tira a pureza da perfeição de Cristo. O que nós precisamos é de Cristo. Cristo em nós, esperança da glória. É disso que nós precisamos. Nós não precisamos acrescentar nada. O sacrifício de Cristo é único e perfeito para salvar pecadores como eu e como você. Havia um homem que transportava escravos da África para a Inglaterra, chamado John Newton. Esse homem se tornou pastor. Ele era um escravocrata, mas o pior dos escravos era ele. E ele fez aquela música: maravilhosa graça que me encontrou. A graça de Deus nos encontrou. Nós não precisamos de elementos. Eu estava perdido e a graça me encontrou. É isso que aconteceu com nós. E ele via o gemido daqueles escravos, os escravos só gemendo, e ele fez aquela música, que é a música, o hino mais cantado de todo mundo, que é Maravilhosa Graça, porque ele estava perdido e ele foi encontrado. O perdido somos nós, mas Deus nos achou. Deus estendeu a sua mão e nós viemos até Ele através da graça, mediante a fé. E hoje nós somos libertos em Cristo, para viver conforme a sua vontade. E Deus é um Deus único. Quando ele diz no versículo 28 ao 30, ele vai dizer que o Deus é o Deus de judeus e Deus de gentios. Olha o que ele diz, do 28 ao 30. Ele diz assim: concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus de judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o não-judeu a partir da fé e o judeu por meio da fé. Todos sempre chegaram a Deus, o incircunciso e o circunciso, judeus e não-judeus, por meio da fé. Quando você pega a galeria dos heróis da fé, sempre foi da mesma forma, nunca mudou. Hebreus mostra tudo isso. Antigo Testamento, fé. Novo Testamento, fé. Em quem? Em Cristo Jesus nosso Senhor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que vive no meio da sua igreja, que passeia no meio da sua igreja, que sustenta a sua igreja com o poder da sua palavra, que mantém a sua igreja, que fortalece a sua igreja, que purifica a sua igreja. É esse Deus. Ele vai dizer, um só Deus. Deus é um Deus de todas as raças, todos os povos, todas as etnias. Ele é o único Deus. O que é que esse povo precisa para chegar a Deus? E Cristo. Não precisa de sacramentos, não, o que eles precisam é de Cristo. Deus vai chegar, a palavra de Deus em todos os lugares, pela graça mediante a fé. A palavra de Deus vai chegar, todos terão a oportunidade de ouvir a palavra de Deus pelo menos uma vez. Raças, línguas e nações. Luana contou a história daqui dos Concombas. Era uma tribo perdida de manhã. Perdida. A palavra de Deus chegou lá.
Certa feita, esse mesmo missionário foi para a Amazônia pregar lá. E ele pensou que no meio dos índios lá não tinha nenhum evangelista, nenhum missionário. Ele se preparou todo, que é Ronaldo Lindório. Se preparou todo, vestiu aquele macacão, né, para não pegar mordida de insetos, colocou a roupa, desceu. Quando ele chega lá, encontra o quê? Um evangelista. Nas últimas tribos, lá no meio da Amazônia. Aí ele disse: eu vim até aqui pensando que ninguém tinha trazido a palavra de Deus. Estava lá um assembleano, pregando a palavra de Deus, lá no meio do povo da Amazônia. A palavra de Deus chegará em todos os povos, todas as línguas, todas as raças. Ninguém naquele grande dia poderá dizer: eu não tive a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E você que nos visita nessa noite, você teve a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus, de ouvir novamente o plano eterno de Deus na história da redenção, o que Deus fez por nós, um plano eterno que já existia antes na eternidade afora, um plano que nunca mudou, um plano que não vai falhar. O apóstolo Paulo, ele termina essa sessão dizendo, versículo 31, olha o que é que ele diz, é interessante isso, muito interessante. Aí ele diz: então anularemos a lei por meio da fé? É uma pergunta. Olha a resposta de Paulo: de modo nenhum, pelo contrário, confirmamos a lei. As coisas de Paulo às vezes deixam o pregador doido em casa. Paulo tinha falado até agora que a justificação era pela fé. Aí agora diz: e a lei? O que Paulo está dizendo aqui é: qual o papel da lei? A lei não mudou, a lei moral continua. A lei aponta para Cristo, que nós precisamos de um Salvador, que nós éramos pecadores. Nós vamos até a Cristo e Ele nos traz de volta para a lei moral. Qual a lei moral do crente? Os 10 mandamentos, que Deus transformou em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu semelhante como a ti mesmo. A lei aponta para o pecador e Deus nos traz de novo para a lei moral, não as leis cerimoniais, que Cristo cumpriu todas. A resposta de Paulo é segura: pelo contrário, confirmamos a lei. Cristo nos traz de volta para a lei moral, para nós vivermos conforme a sua vontade. E qual é a maior vontade de Deus? Que nós obedeçamos a Ele. A maior vontade de Deus é que nós sejamos obedientes a Ele, a esse Deus Todo-Poderoso. Ele nos traz novamente para a lei. Nós confirmamos a lei como, pastor? Obedecendo, amando a Deus e amando o teu semelhante, colocando Deus em primeiro lugar e amando o teu semelhante. Ele nos traz de volta novamente, para que nós possamos obedecer e viver conforme a sua vontade. No começo desse capítulo aqui, capítulo 1, ele vai falar obediência na fé. A fé nos traz para obedecer a palavra de Deus. Qual pai que não quer ter um filho obediente, um filho que obedeça a Ele? A mesma coisa é com Cristo, a mesma coisa. A lei aponta, diz: não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não adulterarás, não cobiçarás os bens do teu próximo, nem a mulher do teu próximo. É isso que a lei diz. Se pecar, cair um dos mandamentos, é réu de todos. Aí o que é que Jesus faz? Vem para cá, meu filho. Você já está salvo mediante a fé pela graça. Agora obedeça. O que? A lei moral, os 10 mandamentos. Nós só conseguimos por causa da graça de Cristo em nós. É assim que Deus faz. Eu quero filhos obedientes. Graça mediante a fé para cumprir a lei moral. É isso. Cumprir os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são a base de sustentação moral da igreja.
moralmente da igreja. Nós fomos salvos já pela graça mediante a fé. Agora nós obedecemos a Deus. A Deus, é isso que nós fazemos. Em forma de gratidão a Deus, nós fazemos a sua vontade. Qual a vontade de Deus? Que nós o obedecemos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Os 2 mandamentos. Os 2 mandamentos. Para que nós pudéssemos pensar nessa noite, eu trago algumas aplicações para que nós pudéssemos pensar nesse texto. É que o próprio Deus, Ele proveu. Ele provém em nossas vidas. A sua graça é abundante para prover nas mais difíceis oportunidades. Do começo ao fim. Se Ele começou, Ele vai finalizar a boa obra em sua vida. Esse é o plano de Deus na sua história, na sua vida. Às vezes você pode ter chegado aqui nessa noite cansado, sobrecarregado. Mas pela graça de Deus, Deus tem um propósito na tua vida, em te trazer até aqui neste momento. Não foi por acaso que você chegou aqui nessa noite. Que você possa, em nome de Jesus, lançar sobre Cristo todas as suas ansiedades. Se há algum problema familiar, que você coloque no altar de Deus nessa noite e agora aí onde você esteja. Aonde você está aí, Deus, eu estou passando por isso. Tu já foi gracioso comigo por me libertar da escravidão do pecado. Ele vai prover em tua vida, meu amado irmão. Creia, creia, porque a graça de Deus é abundante. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus é muito maior e melhor. Por isso nós chegamos até aqui hoje. Não foi por acaso que você está aqui hoje. Não é por acaso. É um chamado. Deus está chamando você nessa noite. Ele já aplacou a ira de Deus. Ele quer cuidar da tua vida. Ele está chamando, vem. O que é que está acontecendo? O que é que está faltando, meu filho? Vem até mim. Vem até mim que eu tenho a solução para o teu problema. Às vezes nós olhamos para os desafios, como eu já olhei, eu disse, é impossível sair desse poço. E Deus me pegou pelo braço, me trouxe, e o sol voltou a raiar. E vai raiar para você novamente. Creia, são dias difíceis, mas Deus, Ele já provou o seu amor por você. Meu irmão, tenha bom ânimo. Deus já venceu o mundo. Tenha bom ânimo, coloque todas as suas ansiedades diante do altar de Cristo. É um problema de família, coloque no altar de Cristo. É um problema de saúde, coloque no altar de Cristo nessa noite. Ele é gracioso, Ele é bondoso. Ele não dá uma carga maior que você possa levar. Quais são as suas cargas nessa noite, meu amado? Coloque na presença de Deus. Ele continua sendo bom. Ele é bom na sua essência. Ele é poderoso para transformar e mudar a sua história. Se for com seu filho, coloque o seu filho no altar de Cristo nessa noite, de joelhos, clamando àquele que pode responder a você. Somente Ele pode responder a você nessa noite. Coloque as suas aflições no altar de Deus, dizendo, meu Deus, está acontecendo isso, por quê? Ele não te dá um fardo maior que você possa levar. O jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Descarregue os seus fardos e coloque na presença de Deus nessa noite. Qual o seu fardo que você tem que derrubar diante do altar de Cristo? Qual o fardo que você está levando? Está pesado demais? Entrega a Ele, Ele está te chamando hoje. Vem! Eu tenho um problema para a solução para o teu problema é hoje. O problema fundamental do teu coração eu já resolvi, que era o pecado. Já não existe mais nenhuma condenação para você, porque você está em Cristo.
Qual é o problema do teu coração nessa noite? É financeiro? Deus garante comida, o alimento, o que beber e o que se vestir. 3 coisas Ele garante. Ele já pagou o principal, que foi o seu pecado. Ele já tirou a miséria da minha culpa e da nossa culpa. Ele já nos revestiu com o sangue do Cordeiro de Deus. Qual a situação que você está passando nessa noite? Eu quero que em nome de Jesus que você olhe agora para a cruz de Cristo, para aquela gota de sangue derramada por você, toda gota de sangue derramada de Cristo por você na cruz do Calvário. Se você está passando por problema, eu quero que você olhe para Cristo pendurado numa cruz. Aquela coroa de espinhos na sua cabeça, aqueles pregos que furaram suas mãos. Eu quero que você olhe para Cristo. E se você tiver algum problema, coloque diante dele nessa noite, no altar do Deus Todo-Poderoso. Às vezes é eu que estou procurando o caminho de morte. Então é noite de conversão, de se converter. Se converter, a questão de voltar para o caminho reto do Senhor, dar a volta e se converter e tomar a trilha certa, olhando para Ele, somente para Ele. Ele é a solução, Ele é a propiciação, Ele é o pagamento pelos nossos pecados. Pastor, o que é que eu preciso fazer? Persevere, meu irmão, continue. Deus está sustentando em tuas mãos. E o meu filho, pastor, os filhos são herança do Senhor. Se você mostrou o caminho a Ele, no dia certo Ele volta, porque os filhos são herança de Deus, e eles estão cuidados pelo Deus Altíssimo. O problema é meu marido, pastor, que não se converteu ainda, a minha esposa. A mulher sábia santifica o seu marido, porque a graça já lhe alcançou. O homem sábio ora pela sua esposa, e no momento certo você vai dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque Deus tem propósito. E para você que já está vindo para a igreja, vindo para a igreja, o chamado para você é que você possa se arrepender. O chamado para você é que você possa olhar para Cristo, confessando Ele como Senhor e Salvador da sua vida, olhando único e exclusivamente para Cristo. Não há como chegar no céu sem Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Os acréscimos não nos levarão para o céu. Você que nos visita nessa noite, o plano eterno de Deus é que você venha a Ele, se arrependendo dos seus pecados, confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, crendo, e Ele lhe guiará aos portais celestiais. É isso que está lhe aguardando. Vamos orar em nome de Jesus. Curvemos nossas cabeças e vamos orar. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos, Deus Todo-Poderoso, pelos meios de graça, ó Deus, pelo teu plano eterno na história da redenção. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o sustentador da tua igreja, ó Deus. O Senhor é o mantenedor, é aquele que mantém, é aquele que provém. Ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor possa fortalecer a vida daqueles irmãos que estão passando por alguma necessidade, e de encontro a eles, ó Deus, estendendo a tua mão, como tu já estendeu, como tu estende todo dia para nós, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, não olhar para as tempestades ou dificuldades, mas olhar para o Senhor. O Senhor, ó Deus, que nada, ó Deus, venha desviar a tua igreja, tirar o prumo da tua igreja, o prumo da tua palavra, o prumo que nos conduz para o céu.
a fé no Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Fortalece, ó Deus, o abatido, o cansado, aquele que está às vezes ao ponto de desistir. Que o Senhor possa renovar as suas forças, como o Senhor renova as forças das águias, ó Deus. Que o Senhor possa entrar, ó Deus, com providência na vida das viúvas, ó Deus, consolando-as, dos órfãos, ó Deus, daqueles que tiveram perdas familiares, parentais, ó Deus. Que o Senhor entre com o teu consolo, o consolo do Santo Espírito de Deus, que é o Consolador, aquele que conforta, aquele que consola, aquele que renova. Renova, ó Deus, a nossa vida nessa noite. Ó Deus, nos mantém de pé, ó Deus, para o dia de amanhã que pertence ao Senhor. Que nós possamos, ó Deus, verdadeiramente viver e fazer a Tua vontade. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Fortalece a vida da Tua igreja. Que a Tua igreja cresça em graça, sabedoria, conhecimento. Que a Tua igreja possa exercitar os seus dons, ó Deus, para edificação do corpo, para glorificar o Teu nome. Que nós possamos ser verdadeiramente Tuas testemunhas, ó Deus, como Tu deixou a grande comissão, como é, ó Deus, o tema do aniversário da nossa igreja esse ano. Jesus é a solução para tudo em nossas vidas, ó Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ó Deus, nós temos as Tuas promessas. O que nós precisamos é perseverar e nos manter firmes, alicerçados no Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa estar renovando espiritualmente os líderes da Tua igreja, ó Deus, dando discernimento, dando estratégia a cada um, ó Deus. E no tempo certo, na hora certa, que o Senhor levante um homem segundo o Teu coração para continuar direcionando a Tua casa, a Tua igreja. Porque o Senhor é o dono, o Senhor é o cabeça, o Senhor é o dono da igreja. Não é por acaso que nós completamos 51 anos, ó Deus. São as Tuas promessas que nunca falham, nunca tardam, mas elas se concretizarão nas nossas vidas. Ó Deus, para aqueles que nos visitam nessa noite, que essa palavra tenha sido uma palavra de consolo, de conforto. E para aqueles que ainda não tomaram uma decisão diante de Ti, que seja uma palavra de salvação, para a glória do Teu nome. Ó Deus, que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, transformadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Oração silenciosa, a igreja está se despedindo.